Eliseu, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Piotr, muito boa tarde para você e também para todo mundo que acompanha o Prós e Contras. Feriado de 4 de julho aqui nos Estados Unidos, onde é comemorada a independência do país. Geralmente, né, Piotr, um fim de semana prolongado, onde os americanos recebem muitos familiares em casa, muitos turistas também vêm para o país e, infelizmente, mais um fim de semana violento por aqui. Esse ataque que você disse e chamou há pouco aconteceu em Chicago, no bairro de Highland Park, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade de Chicago, no estado de Illinois. As informações de momento dão conta de que 6 pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas depois que um atirador abriu fogo contra as pessoas que estavam assistindo e também participando de um desfile cívico pela independência do país. Centenas de pessoas, incluindo um deputado democrata, estavam neste local. A polícia, nesse momento, ainda tenta encontrar o homem de 30 anos aproximadamente que teria efetuado os disparos e que, de acordo com as autoridades, seria o responsável por esse atentado terrorista doméstico. Portanto, o homem ainda está solto, o homem ainda está foragido e é acusado dessas 6 mortes e de pelo menos mais 31 pessoas terem ficado feridas. A cidade de Highland Park está agora com toque de recolher. O prefeito acabou de dar uma coletiva para a imprensa lá e pediu para que os moradores se mantenham afastados do centro dessa cidade, que permaneçam em suas casas com portas fechadas. Aqui isso é chamado de shelter in place, que é quando há um pedido das autoridades para que você fique trancado em casa, para que impeça, né, de que essa pessoa, esse homem acusado de ter praticado esse ato violento, invada uma casa e faça a família refém. Ainda não há nenhum tipo de informação a esse respeito, tá? Mas o fim de semana inteiro foi muito violento aqui no país, viu, meu querido? Porque, infelizmente, a polícia dá conta de que pelo menos 100 pessoas, Piotr, ficaram feridas e outras 50 teriam falecido neste fim de semana em atentados a tiros. Ou seja, não foi apenas esse atentado que aconteceu ainda há pouco, agora no final da manhã desta segunda-feira, que está chamando a atenção das autoridades. Aliás, esse atentado de hoje de manhã segue ainda, né, ocorrendo, uma vez que a polícia faz nesse momento uma caçada ao responsável, ao homem que teria sido responsável por esse atentado terrorista doméstico. A Casa Branca ainda não se pronunciou a respeito dessa onda de violência que choca o país. Só para a gente ter uma noção, ainda há pouco eu estava fazendo aqui as contas, porque literalmente a gente precisa fazer as contas da quantidade de atentados que aconteceram nesse fim de semana. E os números de fato impressionam, viu? São mais de 100 pessoas feridas de sexta-feira até hoje, segunda. O número de mortos já chega a 15. E esse número pode subir ainda mais, uma vez que esse atentado de Highland Park ainda está acontecendo. Uma outra informação também que eu separei aqui e que essa chama muito a atenção é que geralmente esses atentados terroristas domésticos aqui nos Estados Unidos acontecem ou em locais de grande movimentação, tipo Nova York, grandes cidades, não é verdade? Ou em subúrbios considerados pobres. Esse em questão da manhã desta segunda-feira chama a atenção porque ele aconteceu numa cidade rica. Highland Park tem 90% dos moradores ganhando acima da média nacional do país. Ela é uma cidade considerada branca e muito segura, né? Então, esse atentado de hoje chama muito a atenção e as imagens impressionam. Crianças correndo, se jogando ao chão, parentes com bebês em carrinhos correndo, pessoas tentando se esconder em garagens de casas que estavam abertas, que as pessoas estavam assistindo às comemorações. E aí, por conta desses atentados todos que aconteceram nesse fim de semana, dezenas de cidades do país cancelaram as festividades em conta aí da independência dos Estados Unidos.
A Highland Park está fechada, as cidades em volta também já decretaram de que não haverá mais festividade, para comemoração da independência dos Estados Unidos. Diversas outras cidades do país, como Boston, em Massachusetts, Nova York, algumas cidades em New Jersey, Washington, D.C., aqui em Miami, estão com policiamento reforçado para evitar qualquer tipo de atentado violento como esse, que possa aí aumentar drasticamente esses números. Então, só fazendo um compilado, dezenas de ataques aconteceram ao longo desse fim de semana, de sexta até segunda, feriado prolongado de independência aqui nos Estados Unidos. Dado atualizado nesse momento, mais de 100 pessoas feridas, 15 mortos até o momento. E nesse atentado que aconteceu agora na manhã, ainda há pouco aqui nos Estados Unidos, infelizmente, 6 pessoas morreram, 31 ficaram feridas e a polícia segue caçando esse atirador, que seria um homem de aproximadamente 30 anos e que está nas redondezas de Highland Park, um bairro, uma pequena cidade que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Chicago. Ainda há pouco, como eu disse, houve uma entrevista coletiva lá, viu, Piotr? E as autoridades estão atualizando esses números. Tá. Eliseu, por gentileza, rapidamente só mais uma informação. Os 2 grandes feriados dos Estados Unidos, se eu me lembro bem, são exatamente o 4 de julho e o Dia de Ação de Graças. É onde os americanos se reúnem com muita frequência. Um é cívico e o outro, obviamente, é da relação das pessoas, de agradecer a vida e tudo mais. Que tipo de trauma traz para a sociedade americana que já está fraturada com essa violência de atentados? E, obviamente, um atentado, por mais que seja feita sempre por um covarde, porque as cenas que a gente viu ali é de pura covardia. As pessoas estão comemorando a independência do país, estão num ato cívico, que prepararam-se para isso. Os que estão desfilando, os que foram visitar, obviamente, foram ver essa parada cívica nos Estados Unidos. Chega lá alguém e começa a atirar contra tudo e todos. Mas que tipo de trauma isso vai trazer justamente num feriado como esse? Piotr, excelente constatação, porque a comunidade americana ela está fraturada e, nesse momento, fragmentada, porque as opiniões são muito confusas e contrárias mesmo. Eu vou dar um depoimento em primeira pessoa. Eu mesmo estava me preparando. Eu moro em Miami, aqui no estado da Flórida, um estado considerado seguro, com uma comunidade latina grande, um estado acolhedor, amoroso, quente em todos os aspectos. Afinal de contas, é uma segunda-feira de sol por aqui, muita gente na praia. E eu fiquei com medo. E eu cheguei a alertar alguns amigos: olha, fim de semana foi intenso, tem muitos atentados sendo registrados ao longo aí dos últimos dias. Vamos ter atenção, vamos ter cuidado. Eu mesmo fiquei com medo e não fui para a praia hoje de manhã, exatamente para evitar, enfim, que alguma coisa, né, aconteça. Você fica realmente com medo. E olha que eu sou um imigrante brasileiro radicado nos Estados Unidos há 10 anos. Agora você imagina para aquele americano raiz, né, que acredita na economia do país, na estabilidade do país, na segurança do país, fica mais puxado para o norte-americano, Piotr, confiar de que a polícia vai conseguir dar conta e manter a segurança desses locais onde acontecem grandes eventos, e aí, possivelmente, as pessoas vão começar a não ir mais. Por exemplo, você falou do feriado de Ação de Graças, acontece aquele desfile, aquela parada lá em Nova York, na Macy's, que é uma grande loja, sim, vários bonecos. Muitas crianças vão para um lugar daquele. Será que os pais, esse ano, por exemplo, vão ficar à vontade de levar seus filhos? Tem uma queima de fogos, né? Que é à noite, nessa de Nova York, né? Que exatamente. Tem a queima de fogos no fim do dia, início da noite. É lindo demais. É como se fosse um desfile de escola de samba com vários carros para a criança brincar. E aí, perfeito, como você vai levar um idoso ou uma criança para um lugar como esse? Fica o questionamento e, sobretudo, deixa o medo, Piotr. Eliseu, obrigado pela gentileza da informação, viu? Bom trabalho para você aí nesse 4 de julho, feriado, portanto, bastante tumultuado e violento nos Estados Unidos, e hoje também, isso próximo a Chicago, das pessoas. Esse terrorista não tem nada além de covardia. Nada. Não é um revolucionário, líder de uma causa, não tem nada disso. É covardia pura.